Graça e paz da parte do Eterno. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Eu aqui, você aí, e nós comentamos a lição da Escola Bíblica Dominical. É maravilhoso, eu estou encantado com essa lição. Principalmente porque envolve o tabernáculo. E eu, particularmente, sou fã do tabernáculo. Até suspeito dizer, mas eu sou fã do tabernáculo. Eu amo de corpo, alma e espírito a matéria quando se trata de falar do tabernáculo. Vamos começar a nossa aula de hoje, como sempre, com uma oração. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus para que Ele nos dê o direcionamento, que eu possa levar algo, a verdade, não algo, mas a verdade da Bíblia Sagrada para a sua vida. Querido e amado Deus, Pai eterno, neste momento, Senhor, de aprendizado, tanto para mim quanto para quem está assistindo, Senhor, nós pedimos da direção do Teu Espírito Santo, nós pedimos que Ele nos ilumine, nos guie, nos direcione, Senhor, para que possamos levar a verdade da Escritura Sagrada, para que nós possamos transmitir, Senhor, algo que vá construir, Senhor, que vai edificar a igreja, que vai consolar a igreja, que vai exortar o corpo de Cristo. Assim nós oramos, abençoando-os em nome de Jesus. Maravilha, meus irmãos, lição de hoje, lição de número 5, vai acontecer dia 2 de novembro, às 9 horas da manhã. Vamos estar todos reunidos no Brasil e no mundo, praticando essa lição, quer dizer, expondo, explicando, dando uma aula dessa lição maravilhosa de número 5. A alma, a natureza imaterial do ser humano. Com isso, nós temos 3 objetivos, viu, professor e professora que me assiste neste momento. Você terá 3 objetivos. Fazer os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Segundo objetivo, demonstrar aos alunos com base bíblica que a alma é a parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-os a refutar os materialistas. E por último, conscientizar os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e de hábitos santo. Nosso texto áureo está escrito ali: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não precisamos temer esses... que a gente, às vezes nós tememos, mas Jesus está dizendo, não tema, ele só pode tirar sua vida. Agora tem um que pode fazer perecer seu corpo e sua alma. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para a vida cristã, estável e uma eternidade de alegria e paz. Essa é a nossa verdade prática. A nossa introdução vai dizer o seguinte: a presente lição convida a aprofundar a compreensão bíblica sobre a alma, sua natureza imaterial, atributos e importância no relacionamento com Deus. Nós vivemos dias aí de muitas ideologias, de muitas coisas que acontecem, que falam, que estão dizendo sobre o ser humano, que negam a criação de Deus Todo-Poderoso. Ele criou o ser humano, ele criou os céus e a terra, e há muitas ideologias que vêm com o intuito de negar essa verdade em que a palavra de Deus revela. E por isso nós precisamos estar preparados para responder com mansidão à razão da nossa esperança, da nossa crença, da nossa fé. Nós precisamos estar preparados para responder. E por isso a escola dominical tem esse intuito de preparar você
para responder de forma correta. Nossa palavra-chave é alma. E nós vamos entender algumas coisinhas rapidinho sobre a alma. Em hebraico, nefesh, né? Em grego, psique. Então a alma, ela está ligada ao sangue, ao princípio da vida física e emocional. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Soprou neshma, o fôlego, e tornou o homem alma vivente. É isso que nos torna diferente dos animais. Os animais só são mente almas viventes. Não, nós temos o fôlego de vida, o Espírito de Deus em nós. A diferença, só abrir aqui para explicar para vocês, entre o homem e o animal é que, por exemplo, o gato é gato. Cachorro é cachorro. O que um cachorro faz, todos fazem. O cachorro, ele age por um instinto. Apesar de nós termos 6 instintos, nós não agimos pelos nossos instintos. Nós agimos pela nossa racionalidade. O cachorro, ele não consegue reconhecer que dizer eu sou um cachorro. Não, ele faz porque todo cachorro faz. O gato faz porque todo gato faz. O ser humano não. Ele é diferenciado nas suas atitudes e nas suas ações. Gênesis 2:7 tornou-se alma vivente, nefesh hayah, né? Ser vivente, existência consciente. Então, a função da alma é representar o aspecto vital e emocional do homem. Aquilo que ele sente, que ele deseja, que ele se relaciona, a consciência de ser. Eu posso dizer, eu sou um ser humano. Eu reconheço, diferente do animal, que não reconhece como o animal que ele é. Ele age pelo instinto que Deus deu para ele viver daquela forma. O homem é um ser vivente integral, ele é dotado de afeto. Não que o animalzinho não seja dotado de afeto, não que ele não sinta, porque nós vemos aí que qualquer animal, se você procurar no YouTube, se você procurar nos vídeos, você vai ver que tem cavalo que se relaciona muito bem com seu dono, gato, cachorro, até porco as pessoas criam, enfim. É uma infinitude de animais onde eles estão se relacionando, mas o nosso afeto é diferente. Nós somos dotados de vontade, tá? Então também se aplica aos animais, eles também têm essa força vital, mas o homem, ele tem um sentido espiritual, pois, como eu disse, tem o neshma. Neshma é o sopro divino. Então, é o que nos torna sensível. A alma vai nos ligar através do Espírito a Deus. Então, ela seria o elo entre o corpo físico e o Espírito Santo. Então, dentro dessas realidades morais da vida é que eu decido. Eu amo, eu adoro, ou não amo, ou não adoro. A alma ali, esse centro vital do ser humano que vai trabalhar desse jeito. Vamos para o nosso primeiro ponto, tá? Atributos da alma, e cujo nosso objetivo e dos professores é fazer os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Hoje eu estou com a minha garrafinha aqui, tomando uma aguinha, é bênção de Deus. Então vamos lá. Primeiro, vamos voltar ao Gênesis, vamos voltar a Gênesis 2:7, da criação, é o relato, é o ponto de partida, de entendimento ali do ser humano. Nós precisamos entender esse ser humano de corpo, alma e espírito, onde Deus sopra o fôlego de vida, Nishmat Haim, quer dizer, o fôlego de vida. Neshma, vem de Neshma, que é o fôlego de vida. E ele torna-se alma vivente, Lenefesh Hayah, onde essas duas expressões elas aparecem, gente, são distintas. É só o ser humano que foi criado dessa forma. Então esse Nishmat Haim, ele representa o sopro divino. E
Nefesh Hayá descreve o resultado desse sopro. O homem vai se tornar alma vivente, que eu já expliquei na aula passada, você pode assistir. Ou seja, ele é integral, ele é corpo, alma e espírito. Isso faz do homem um ser pessoal, consciente, moral, relacional. Isso nos torna a imagem, eu diria, mais aí a imagem seria o corpo, né? Mas isso nos torna a semelhança de Deus, o pessoal, consciente, moral e relacional. Claro que o corpo aí vai nos tornar a imagem e semelhança de Deus. Então veja como Deus faz algo perfeito na sua estrutura, em tudo. Para quê? Porque o princípio da criação é que nós possamos nos relacionar com Deus. O que Deus faz no jardim? Ele planta um jardim no Éden. E lá ele coloca todas as árvores e a árvore da vida, inclusive a dele, que é do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia ter colocado essa árvore em qualquer lugar, mas a ideia de Deus é que ele tenha um relacionamento com o ser humano. Então, dentro desse quadro, tá? Dentro disso, Deus vai tornar o ser humano um ser pessoal, consciente, moral e relacional. Ele tem sentido, ele tem instinto, ele tem imaginação. Então veja, a alma é o campo onde se decide as maiores batalhas da vida. E é ali que Deus vai trabalhar no ser humano. Ele trabalha no espírito e a personalidade do homem é moldada à personalidade de Cristo. Por isso que a alma ela tem 3 atributos: o intelecto, o sentimento e a vontade. Essa é a relação da alma, né? É isso que nós vemos. Então, quando Deus forma o homem, quando ele sopra esse Neshama, que ele torna um ser vivente, uma alma vivente, que ele é pessoal, consciente, moral e relacional, ele vai ter um governo, ele vai ter uma administração, o ser humano. Adão foi encarregado de cultivar o Éden, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Ele é dotado de raciocínio e discernimento, ele recebe os mandamentos morais, em Gênesis 2, 16 e 17. E afeto e emoção, ele expressa uma alegria poética quando ele vê Eva. Ele diz, opa, essa é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, porque do varão foi tirado. Veja, então, ele aí está trabalhando, quando Adão vê Eva, ele se expressa, ele está louvando a Deus pelo que ele recebeu, ele está sendo feliz com o que ele recebeu, então ele está expressando tudo, ele está demonstrando seu afeto e suas emoções. Então a alma faz do homem um ser que pensa, que sente, que escolhe, é um reflexo de Deus. Tá? O homem não possui apenas alma. Tá? Ele é uma alma vivente. Ele tem uma autoconsciência, ele sabe que ele existe. Ele tem uma autodeterminação, ele pode escolher, ele pode decidir entre servir a Deus, não servir. Ele pode escolher entre o caminho certo e o errado. Ele pode escolher entre o bem e o mal. Então esse é o homem criado por Deus. Por isso ele é completo em todos os quesitos. Por isso é a imagem e a semelhança. É maravilhoso ver essa criação. Nós termos essa autoconsciência, nós temos a liberdade de crer ou não crer, de aceitar ou não aceitar. Deus deu, ele criou e ele disse, olha, escolha você. Deuteronômio nós vamos ver que ele diga, escolha entre a vida e a morte. Até entre a vida e a morte nós temos o poder de escolher. Então veja, claro que Deus vai colocar um limite na vida e na morte, nós podemos adiantar ou até estender, como Ezequias fez, pediu e Deus ouviu a sua oração, mas veja o quanto é maravilhoso esse ser humano criado por Deus. Então você sim tem
essa determinação, essa autoconsciência. Você sabe que você existe, você tem esse poder de escolha. Isso torna único, o ser humano único. Vamos ao nosso segundo ponto. Segundo ponto, entre o espírito e o corpo. E Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra no meu Salvador. Então a alma, ela tem esse elo, né? E se eu falar elo de ligação, você vai dar risada, eu também, porque se é elo, é de ligação. Isso é um pleonasmo e não está nenhum problema de nós usarmos. Mas, enfim, esse é o elo de ligação, inclusive que eu escrevi ali, entre a matéria, corpo, e o espírito, a dimensão espiritual. Então, ela é o centro da personalidade, ela é a persona do homem. A emoção, a razão está ali. Vamos dar uma olhadinha nesse desenho que eu já trouxe para vocês na aula passada sobre o homem, a alma, a mente, né? O intelecto, ele entende, aqui está a junção da alma com a mente, ali está o intelecto, ele interpreta, ele entende, ele reage, ele valoriza, ele escolhe, age. Tudo isso interage com os sentidos, instintos e a imaginação. Então toda essa vontade, toda essa interpretação, esse entendimento, essa reação, escolha e ação vai estar ligado aos sentidos, aos instintos e à imaginação. E acima de tudo, é necessário que seja governado pelo espírito. Sim. Porque se nós somos, como foi falado na aula passada, templo e santuário do Senhor, então esse sentido, esses instintos, a imaginação, precisa sim ser governado pelo Espírito. O Espírito precisa direcionar. O Espírito precisa conduzir este homem. Por quê? Porque este homem, esse intelecto, esse centro da personalidade humana, onde está localizadas as emoções, as razões e vontade, são o que define o eu. É aquilo que define quem eu sou. Então, o que é emoção? É a capacidade de sentir alegria, dor, amor, tristeza. Salmo 42. Por que te abates, ó minha alma? É a razão, é a capacidade de pensar, de compreender, de analisar. Isaías 1:18 vai dizer que eles se ajuntaram, se arrazoaram junto para decidir. E a vontade, a capacidade de decidir, agir conforme crê. Josué vai dizer: eu e minha família serviremos ao Senhor. Então vejam, tudo isso está dentro do ser humano e foi o que Maria sentiu. Então, a alma sente o que o corpo experimenta e vai reagir conforme o que o espírito percebe de Deus. Então, essa é a ligação. Assim, a vida humana é tridimensional. É corpo, alma e espírito. Aí tem a ligação, o véu ali, a divisão entre a alma e o espírito, que é o coração, e a divisão entre o corpo e a alma, que é a mente. E Maria, essa alma, ela liga o homem primeiro a si mesmo. A alma vai ligar o homem a si mesmo, tanto o espírito a si quanto o corpo a si. Então ela vai ligar esses dois a si mesmo. O corpo liga ao homem visível, ao mundo visível, onde eu vejo, onde eu tenho as minhas ações, onde é o átrio, onde eu ando, onde eu me purifico, onde eu glorifico, onde eu adoro. E o espírito humano é onde ele é ligado a Deus. E aí o que acontece? Acontece a experiência de Maria, né? A alma adora, o espírito se alegra e o corpo vai manifestar esses sentimentos. Então vejam que essa alma precisa ter o governo, precisa ter a direção do Espírito Santo. Senão Maria não ia apresentar esse louvor, essa adoração, essa alegria, e não ia manifestar no seu corpo. Então, as forças que Deus colocou para conservar a vida são os instintos.
E esse homem psicossomático, que ele é dotado de intelecto, sentimento e vontade, que ele vai reagir como Maria reagiu, louvando a Deus, glorificando, demonstrando todas as suas emoções através do corpo, tendo a sua alma, tendo seu espírito ligado a Deus. Então veja, é um processo. E aí nós temos os instintos, porque a carne ela vai cobiçar contra, ela vai se opor, né, ao outro, para que não façamos o que nós queremos. Porque quando ela cobiça contra o espírito, então é a carne e a alma contra o espírito. Mas quando o ser humano é dirigido pela alma e o corpo, né, o que acontece? O que acontece quando, em vez do Espírito Santo, a alma e o corpo dirigem esse ser humano? Então vamos ver, nós já vimos, agora vamos ver com mais detalhes, tá? Os instintos, nós sabemos que eles são neutros, né? Foram criados por Deus com propósitos positivos. No entanto, quando o intelecto, a vontade e o sentimento, as três potências da alma, deixam de estar submissos ao Espírito Santo, esses instintos passam a ser cegos, impulsivos, autodestrutivos. Então, é sem ética. Não importa se ele está usando alguma substância, álcool ou drogas, não importa. Ou com substância. Ele vai se tornar autônomo, sem freio, ele vai ser dominado pela carne. Então o instinto de autoproteção, que é de preservar a vida, vai tornar-se medo excessivo, paranoia, autossuficiência, vai ser egocêntrico. A alma vai representar isso, ela vai apresentar esses sentimentos ao corpo e nós vamos mostrar isso ao mundo. Quando a reprodução, que é de perpetuar a vida, expressar o amor, a unidade conjugal, sem o espírito vai vir a luxúria, a promiscuidade, a pornografia, o adultério. Então veja, toda vez que a alma, as três potências da alma, não estão ligadas, não estão sendo conduzidas pelo Espírito, nós não andamos, se não me falha a memória, é Gálatas 5:18, quando nós não andamos pelo Espírito, acontece isso. A comunhão, que é promover relacionamentos saudáveis e a vida em comunidade, sem o Espírito, é dependência emocional, é idolatria por pessoas, ou isolamento social. Não vai fluir da forma que Deus criou para que seja. Domínio é exercer uma liderança, é uma autoridade justa, é tratamento sem acepção de pessoas. Mas quando está sem o Espírito, é desejo de poder, é controle, é orgulho, é soberba da vida. Vejam como o homem se torna diferente do propósito de Deus. O de aquisição, que é buscar recursos para o sustento e progresso, sem o Espírito é ganância, é inveja, é materialismo. Alimentação, que é sustentar o corpo, conservar a vitalidade, celebrar a provisão de Deus, aí vai passar a ser gula, compulsão, negligência com a saúde. Esse é o homem psicossomático sem o Espírito de Deus. A alma dele vai levar a pedir que o corpo atenda às suas vontades. E o corpo vai responder que sim, porque não está sendo dirigido pelo Espírito. Mas e quando está sendo dirigido pelo Espírito? Aí é diferente. Quando guiados pelo Espírito, aí Gálatas 5:18, o intelecto é iluminado. Então as forças vitais, né, a ética, aí vai ser com ética, vai ser com domínio espiritual. Então quando controlados pela mente renovada e pelo Espírito, o que acontece? O de autoproteção é cautela, preserva a vida física e emocional, é cautela, é prudência, é zelo pela integridade. A reprodução é garantir a continuidade da espécie, comunhão íntima, casamento, é amor conjugal, é afeto, fidelidade. A comunhão é relacionar-se, é conviver, é construir vínculos sociais e espirituais, é empatia, é amizade, é solidariedade. O domínio é o exercício da autoridade e controle sobre si e sobre a criação. É autodomínio, é liderança responsável. É lá em Efésios capítulo 6, a partir
não me lembro o verso agora, mas onde diz assim, vós senhores, vós servos, obedecei aos vossos senhores. E vós senhores, tratar bem os vossos servos. Isso é o exercício de uma autoridade, de um autodomínio e de uma liderança responsável. O de aquisição, que é buscar o necessário para subsistência e progresso, é trabalho, é diligência, é prosperidade justa. E se tiver mais, você vai dividir com quem precisa. É 1 João 3,17. Porque se alguém tem e não divide, estará o amor de Deus nele. Aí no 3,18 ele vai dizer, amado, amemos não somente de palavras, mas de atitudes em verdade. E aí vem o último de alimentação, que é sustentar o corpo, gerar prazer moderado, é comer, é beber, é moderação, é gratidão, é cuidado com o corpo, é comer sim uma carne gorda porque você gosta, é comer sim um doce, açúcar, é tomar um café, é fazer tudo isso, mas com moderação, com equilíbrio, com consciência da quantidade que meu corpo pode assimilar, pode digerir, pode processar. Isso é quando a alma está sendo dirigida pelo Espírito, os instintos vão fluir naturalmente da forma com que e com o propósito para que eles foram criados. Então, a alma é muito importante nós cuidarmos dela. É muito importante você cuidar dela. Porque dentro disso que nós vimos, dentro desses atributos, dentro dessas forças vitais, é o que vai definir como vai estar sua alma. De repente você está atribulado, está angustiado. Por quê? Porque você não está sendo dirigido pelo Espírito Santo. E aí vem o ponto 3. O que acontece no ponto 3? Vai dizer sobre a alma abatida. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Então veja, ele está revelando que ela reage espiritualmente às circunstâncias da vida. A alma abatida é uma crise interior. Vamos dar uma olhadinha nessa alma abatida? Então nós temos aí o homem psicossomático, mesmo quando sentimentos e pensamentos entrem em conflito, a vontade, a decisão espiritual, pode escolher esperar em Deus ou não. Aí vai depender da pessoa. Então, o intelecto, olha bem, a alma se abate quando perde a percepção da presença de Deus. O intelecto, que é o centro do entendimento, da análise e da reflexão, ele vai valorizar os símbolos, ele vai entender os símbolos, ele vai valorizar e interpretar. Ou seja, ele vai processar o mundo que chega por meio de sentidos. E aí, quando ele pensa, ele vai discernir, então ele vai nomear as coisas. E daí ele vai dizer por que você está abatida. Então, quando ele perde a percepção da presença de Deus, o intelecto dele está processando coisas que ele não está, ele está analisando, ele está refletindo sobre aquele conflito dentro dele na alma. Então nós precisamos discernir, nós precisamos ter essa ligação com o Espírito de Deus para que nós não percamos essa percepção da alma. A restauração da alma começa quando ela se volta ao Senhor. Então veja bem, quando nós nos voltamos a Deus, quando a alma abatida, que é o sentimento clamando por uma restauração espiritual, se volta a Deus, Filipenses 4:7. A paz de Deus guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Então as emoções elas precisam ser discernidas pelo intelecto e dirigidas pela vontade. Aí quando nós decidimos a nos voltar ao Senhor, aí ela é restaurada. Aí a alma é restaurada. Então nós tomamos a decisão, é vontade nossa, é a busca nossa. É o nosso conhecimento que vai se submeter ao intelecto. E o que vai acontecer?
alegria espiritual é fruto de uma alma renovada. É a oração de Davi. Então, veja, nós precisamos nos voltar. E isso, quando isso acontece, quando nós entendemos que perdemos a percepção da presença de Deus, quando nós buscamos por restauração, que vem alegria, isso é uma alma saudável. O intelecto é iluminado, as emoções são equilibradas e a vontade é submissa ao Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Eu me alegro quando eu me vejo nessa circunstância. Porque não é só o salmista. Até hoje, às vezes, nós oramos a Deus e dizemos: por que está abatido a minha alma? É porque eu perco a percepção da presença de Deus na minha vida. O que eu peço? Eu peço uma restauração. Restaura-me. O refrigera de Salmo 23:3, no original não é refrigero, mas é restauração, é restaura a minha alma. E aí eu me volto para o Senhor. Quando eu me volto para o Senhor, o que acontece? A alegria espiritual cria em mim, ó Deus, um coração novo. É criar, do nada, é pegar um coração. O mesmo verbo barar, de Gênesis 1:1, é o que Davi usa no Salmo 51. Ele diz que é para criar, dar-me a alegria da salvação. É para criar um coração novo, é para arrancar esse que ele tem e criar um novo, é uma nova criatura. E aí o meu intelecto é iluminado, minhas emoções são equilibradas e minha vontade é submissa ao Espírito de Deus. Eu não entendo como pessoas não querem sentir isso que nós sentimos. Essa alegria de ser restaurado pelo Espírito Santo. Que nesse momento você possa ser restaurado, que você busque, que você enxergue, que o Espírito Santo possa fazer você perceber a ausência de Deus e que da sua alma você tome essa decisão de buscar ao Senhor. E você vai sentir, como Maria, como salmista, vai sentir no seu corpo todo que uma alegria espiritual que vai ser mostrada através das suas emoções, através do seu corpo físico, do seu glória a Deus, do seu levantar a mão, de dobrar os joelhos, de chorar, enfim, que o Espírito Santo possa te guiar nesse sentido. Vamos à nossa sinopse do ponto 1. A alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. Nosso segundo ponto vai falar sobre a natureza da alma, a imaterialidade e imortalidade. Demonstrando o segundo objetivo, demonstrar aos alunos com base bíblica que a alma é parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-os a refutar as visões materialistas. Então nós vamos primeiro para a distinção de substância, que Jesus revela em Mateus 10:28, ele está dizendo, o corpo pode ser morto pelos homens, mas a alma não. Então aqui está a cerne da distinção material e imaterial. Corpo, tangível, visível e temporal. Alma, intangível, invisível e atemporal, ou eterno. Então não é apenas um ser humano biológico, mas é espiritual e moral. Esse é o ser humano que Deus criou. Então, nós temos aqui a natureza da imortalidade da alma. Olha, nós temos o espírito, a alma, o corpo, nós temos a parte visível, nós temos a parte invisível, nós temos o corpo, que é material, visível e mortal. E nós temos a alma, que é imaterial, invisível e imortal. Então, o material é feito de elementos físicos. É feito de elementos físicos. Tanto é que o ser humano, ele tem tudo. Se você conseguisse tirar todos os elementos químicos do ser humano,
ele valeria alguns milhões de dólares. Tá? Ele é visível, ele pode ser percebido pelos sentidos. É moral, é sujeito à deterioração e à morte. Então, quando Jesus diz que os homens podem matar o corpo, ele se refere justamente a essa parte tingível. Já a alma é imaterial, não é composta de matéria física. Ela aparece como a parte intermediária entre o corpo e o espírito. O homem foi feito alma vivente, como nós vimos em Gênesis 2:7. Então não pode ser percebida pelos sentidos humanos. Não morre com o corpo. E nós vamos ver para onde ela vai quando o corpo morre. É por isso que Jesus vai afirmar, os homens podem destruir, sim. Eles podem destruir o corpo, mas apenas o corpo. Porque a alma, ela transcende a morte física. Ela carrega o senso moral, espiritual e eterno do ser humano. E aí nós temos o espírito, que é o sopro divino. É o que conecta o homem a Deus. É imaterial, é invisível e é imortal também, assim como a alma. Então ele permite esse espírito de nós nos relacionarmos com Deus. Ele se separa do corpo na morte também, porque é Eclesiastes 12:7, né? E o espírito torna a Deus. Então veja, o corpo é temporal, é sujeito, é terreno, é sujeito à morte. Alma e espírito são eternos. É a continuidade consciente após a morte física. Tá? Então o ser humano ele é mais do que simples biologia. Ele é corpo, alma e espírito. Ele é uma distinção clara, é visível, isso é distinto, ele tem a parte visível e a invisível. Enquanto a alma é o centro moral e eterno e sobrevive à morte, nós temos esse corpo físico que um dia vai perecer, mas vai aguardar em algum lugar ser restaurado por Deus, sim. Então, vejam bem, a imaterialidade, o ponto 2, a imaterialidade e a responsabilidade pessoal. Então, o marxismo e outras filosofias, enfim, negam e reduzem o homem a simples matéria. Então, a visão deles não há vida após a morte. O mal é apenas um problema social, não espiritual, não há culpa pessoal, apenas coletiva. Eles visam isso trazendo para que não haja uma responsabilidade pessoal. E eu sou responsável pelos meus atos. Tudo que eu faço, tanto fisicamente como espiritualmente, é uma responsabilidade pessoal. Diante da justiça, diante das leis, o que eu cometo, eu vou responder pessoalmente por mim mesmo. Então já começa aí essa fase de que não há uma culpa pessoal. Sim, há culpa pessoal, individual. Vamos ver como que funciona. Olha bem, no Primeiro Testamento, todos que morriam aguardam, o corpo aguarda a ressurreição na sepultura. Todos quantos vão à sepultura, de repente não precisa ser necessariamente um cemitério, por exemplo, pessoas que morrem em acidente de avião, a sepultura foi o mar. Nós estamos dizendo que o corpo está aguardando a ressurreição. O local de sepultamento, aí tem locais definidos que sabe onde foi sepultado e locais onde não sabe onde está sepultado, mas está lá aguardando a ressurreição depois que morreu. O espírito torna a Deus e a alma. A alma de quem não tinha fé, não tinha sua crença em Deus, ela ia para o Sheol, ia para a condenação. E a do justo, aqui tinha fé em Deus, cria no seu nome, aguardava uma ressurreição para a vida eterna com Deus, o que acontecia? Também a alma, o nefesh do salvo, também ia para o Hades. Os dois, sim. No Novo Testamento, a mesma coisa. O corpo continua aguardando depois que Jesus morreu na cruz. O Espírito torna a Deus que o deu. E a alma de quem não foi salvo vai para o Hades, que é o Sheol. E agora, quem
morre com Cristo, para a salvação, ele vai para a cidade do que será, que é o paraíso. Como isso foi formado? Olhe bem, eu quero que você entenda, tá? Eu quero que você entenda uma coisa. Nós vamos falar agora sobre um assunto assim bem, eu diria, polêmico em tese, né? Porque nunca foi explicado dessa forma. Ou já foi, mas talvez você não assistiu ainda. Então nós temos aqui o Hades. Eu coloquei essa imagem vermelha aí, toda assim. O Hades é um local, é a morada das almas que partiram, em hebraico Sheol, propriamente um lugar invisível, mas é uma região. Então é a morada das almas que partiram, que morreram, que foram embora, tanto justo quanto injusto. Peraí, pastor, mas o senhor não está sendo injusto dizendo que tanto justo quanto injustos foram para lá? Sim, antes de Jesus morrer na cruz, todos iam, em resumo, para o inferno. Tá? Mas não é inferno, porque o inferno ainda não tem ninguém, não é habitado por ninguém. Então, todos iam para o Sheol. Vamos entender o Sheol. É essa região aí, veja. Então, no Sheol tinha o seio de Abraão, tinha um lugar de tormento e o Tártaro, o Abadom, o abismo. Entre o seio de Abraão e o lugar de tormento existia um abismo que separava. Vamos entender parte por parte desse lugar. O seio de Abraão era para onde os justos ficaram até a morte de Cristo. Em Efésios 4:8 vai dizer que ele levou o cativo e o cativeiro, quer dizer, quem estava no seio de Abraão e o seio de Abraão também. Então foi para o paraíso. Agora não vai, quem morre não vai mais para o seio de Abraão, ele vai para o paraíso. Onde no Sheol tinha um lugar de tormento, é onde os injustos ficam até a morte de Jesus Cristo. E depois da morte também. Ainda existe o lugar de tormento. E aí nós temos o abismo, o Tártaro, o local adequado para os demônios. No grego é Abadom, no hebraico é o submundo, tá? O Tártaro no hebraico e no grego Abadom, Judas 1:6. Inferno, você está vendo do seu ladinho aí, é Mateus 23:33, é Gueena, é Vale dos Mortos, é onde Jesus disse, ó, lá, onde ele faz perecer o corpo como a alma. Vamos ler Mateus 23? Mateus 23:33. E vocês sabem que eu estou usando a minha King James. Muita gente gosta e eu também gosto dessa tradução. Mateus 23:33 vai dizer: cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Aí sim ele está falando de uma condenação eterna, aonde quando o fogo for aceso não se apagará. Então veja, eu sei que nós sempre tivemos a concepção de inferno, é o lugar dos mortos. Não, mas é lugar de tormento. É onde as pessoas estão, conforme Lucas 16:23, onde tanto antes da morte de Cristo ia justo e injusto, seio de Abraão. Efésios 4:8, ele leva cativo e o cativeiro. Aqui está separado, mas nessa outra imagem nós colocamos ele inteiro. Então era assim que funcionava o Sheol. Traduzido, vamos dizer assim, bem com muito cuidado, erroneamente por inferno, mas Sheol é lugar dos mortos. É onde os mortos vão. Então há uma responsabilidade tanto para mim, pessoal, quanto para você. Nós não somos livres. A alma ela vai aguardar até a vinda de Jesus. Então nós temos que cuidar tanto da alma quanto do corpo, e o espírito é a comunicação com Deus. O corpo morre, o corpo é cremado,
o corpo é perdido no oceano, mas ele aguarda a ressurreição. Ou para o Guiena, condenação eterna, ou no paraíso para a salvação eterna. Então veja, é contra essa irresponsabilidade que pode gerar até uma irresponsabilidade com as leis vigentes do país. Vamos em frente ao nosso ponto 3. Opa! Então, ainda concluindo aqui, deixa eu dei uma a sinopse, ponto 3. Agora sim. O materialismo e a teologia. Então, o materialismo moderno também influenciou a teologia. No catolicismo, isso se manifestou na teologia da libertação. E o protestantismo na teologia da missão integral. Então, ambos enfatizam mudanças sociais e políticas, mas diminui o aspecto espiritual da salvação. Não tem como, vocês viram que nós temos uma responsabilidade. Nós temos que entender que há uma eternidade depois da morte, há uma vida depois da morte. E onde você vai viver essa vida faz parte das 3 potências da alma, que é a de decisão. Você é livre para escolher onde você quer. Você é livre para escolher onde você quer morar. Você é livre para escolher onde você vai aguardar, como você vai aguardar e onde. Ou no Sheol, no lugar de tormento, para sair de lá só depois no juízo do grande trono branco em Apocalipse, ou no arrebatamento, quando os mortos vão ser ressuscitados primeiro. Então, a decisão é sua. Deus deu esse livre-arbítrio, essa liberdade de escolha. E essa alma precisa ser conservada. Então, veja, no Éden, os instintos, estava tudo em harmonia antes do pecado. Então, quando essas forças vitais são restauradas, quando os instintos, quando nós temos o nosso corpo e alma guiado pelo Espírito de Deus, alinhado com o Espírito de Deus, então nós temos aí a regeneração, nós temos a salvação, nós temos a direção para uma vida eterna com Cristo. Vamos para o nosso sinopse do ponto 2. A alma é imaterial, imortal, distinta do corpo e continuará existindo após a morte, sendo responsável diante de Deus. Tá? Nosso terceiro e último ponto vai falar sobre a alma renovada e submissa. Vamos conscientizar os alunos aí da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio de oração, da meditação da palavra e de hábitos santo. Esse é o que nós precisamos entender, tá? Vamos conscientizar os alunos disso. Então nós temos aí o terceiro ponto, edificação e saúde. A alma é o centro da consciência das emoções, então por isso sofre impactos diretos do mundo exterior. Então, quando o crente se alimenta de pensamentos, de conteúdos tóxicos, a alma adoece. Então ela vai se tornar vulnerável, ansiosa, medo, incredulidade. E Jesus nos adverte, a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Não vai consistir nos bens. Ele vai constituir, sim, a verdadeira riqueza está num coração em paz, porque você pode ter o dinheiro que você quiser. Você pode ter, como diz, o quanto você puder ter de dinheiro, mas se você não tiver paz, esse dinheiro não serve de nada. Eu posso estar com a geladeira cheia
de carnes nobres e cortes, enfim, bebidas boas. Mas se eu não tiver em paz, eu posso ter até o corpo, a saúde boa, o corpo bom, mas se meu coração não estiver em paz, nada disso vai fazer diferença. Nada disso vai fazer sentido para mim. Então, como que vai funcionar? Olhe bem. Quando essas forças vitais com ética e domínio, o que vai acontecer? A autoproteção, reprodução, comunhão, domínio, aquisição e alimentação, que são os instintos, eles vão estar alinhados. Então, essas três áreas, o intelecto, o sentimento e a vontade, eles vão funcionar em harmonia. Olha que maravilha. E o materialismo, ele faz isso ao contrário. O materialismo, ele faz com que o homem dependa apenas dos sentidos e instintos. Então, veja, quando nós não somos guiados, nós somos guiados apenas pelos prazeres. A alma vai se conformar apenas com os prazeres. Ela não vai querer ter uma relação com Deus. Ela não vai querer ter um momento com Deus, uma oração, um jejum, uma consagração. Não, ela vai querer satisfazer a sua vontade através do quê? Dos desejos da carne, da concupiscência dos olhos. Então, por isso, nós precisamos nos ater. A alma é o centro das emoções. Então, é ali, a oração é o antídoto divino contra a ansiedade. Nós vemos aí em Filipenses 6 e 7. Nós vamos lá. Tudo que é bom, tudo que tudo que edifica. Tudo, deixa eu até abrir aqui para vocês. Eu vou abrir para vocês enquanto rapidinho o que Deus pede. Qual que é deixa eu ver se eu acho aqui, eu tenho guardado aqui, Filipenses 4, 6 e 7. Tudo que é bom, tudo que é honesto, sabe assim, é maravilhoso, é glorioso o que Deus pede para nós. Então, quando nós nos atemos apenas ao materialismo, nós vamos ter essa dificuldade com as nossas emoções. Então ele apresenta a oração. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu dar uma olhada. Se é essa parte. Eu lembrei agora. Lembrei da paz. Lembrei. Não está aqui. Eu tinha uma anotação sobre essa Filipenses 4, 6 a 7, sobre... tá aqui. Achei sobre essa distinção, esse Filipenses 4, 6 e 7, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que, sabe, nós pensarmos nisso, nós nos atermos a isso. Porque qual que é o mal da alma hoje? É a ansiedade. Então, a ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Veja, nós temos que... qual que é o pedido, né, que está aí para vocês ali? Olhe bem. Jesus advertiu, a vida de um homem não consiste na abundância que possui. Então, como o cristão ele tem que se alimentar de bons pensamentos. Aquilo que é tóxico vai fazer mal. Então, os crentes em Filipos, eles estavam vivendo em um paraíso existencial, mas não estavam vivendo num paraíso existencial, mas num mundo cercado de perseguição. E a ansiedade vai resultar em sofrimento, vai resultar em desapontamento com as pessoas, as pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria. Então,
A ansiedade é o resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Ela vai produzir o que? Um sufocamento íntimo. Ela vai cortar a nossa respiração. Ela vai fragmentar a nossa existência. E por isso nós precisamos de edificação e saúde. Saúde física, mas edificação na alma. Então a ansiedade, ela rouba as nossas forças. E é o mal do século. Ela é a voz da incredulidade. Então veja, Paulo vai dizer que nós precisamos orar. Primeiramente, orar a Deus. Então, orar, o termo que ele usa lá é genérico, mas é uma oração. Uma reverência, uma devoção, uma adoração a Deus. É estar em comunhão com o Eterno. Então, nós precisamos apresentar as nossas necessidades. E devemos aguardar o que Deus vai dizer. Porque a paz de Deus é uma bênção recebida. Recebida dele. Por isso nós precisamos orar e aguardar o que Deus vai falar conosco. Nós temos que aguardar o que ele vai dizer. Olha só esse quadro que eu montei. Então, quando nós oramos, nós colocamos o altar, quando nós entramos no altar ali, o sacrifício, quando o nosso corpo é entregue a Deus, a nossa mente e os sentimentos são usados na adoração. Aí vem a comunhão com a palavra de Deus. O intelecto é guiado. Jesus nos ensina a ter uma alma, o ensino de Jesus nos mostra a paz na alma, e nós vamos estar num nível superior, não de ser mais, mas numa vida equilibrada. Nós vamos estar numa vida equilibrada, iluminada e frutífera. Então nós precisamos alimentar a nossa mente, o que ouvimos, o que vemos e falamos. Se nós nos atermos a só o que é tóxico, o que faz mal para nós, então nós não vamos ter uma vida equilibrada. Nós não vamos ter uma vida iluminada e nem frutífera. Nós vamos viver à mercê desse mundo. Então, eu preciso estar em conexão com Deus, porque assim como o tabernáculo nós temos os 5 sentidos, o tabernáculo também tem os 5 sentidos. Então nós precisamos colocar esses 5 sentidos alinhados com o Espírito Santo. E como que vai ficar esses 5 sentidos alinhados com o Espírito Santo? Vamos ver? Então primeiro vem o quê? O corpo. O corpo é o que tocamos, representa as nossas ações. Representa a purificação. Então, quem subirá ao Monte Santo do Senhor? É aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então, nós temos que ser limpos. Você tem que ser limpo de coração. É o que você faz. É o que você realiza. As nossas ações com os seres humanos. Aí vem o paladar, é o que falamos, é o que nos alimenta. O paladar espiritual representa tanto o que falamos quanto o que nutrimos a nossa alma. O que você tem falado na sua casa? Você sabe o que diz Efésios 4:29? Vamos ver? É aí que vem a saúde da alma. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique a graça aos que ouvem. É assim que nós vamos tratar a nossa alma. Vamos voltar lá? Os olhos, a visão é o que vemos. A visão é iluminada pela luz da menorá, símbolo da revelação de vida.
Onde você tem colocado os seus olhos? O que você tem assistido? O que você tem visto? E aqui, o olfato é o que oferecemos a Deus, é o incenso, representa as orações, a adoração que sobe. Suba a tua presença a minha oração com incenso e o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Então vejam, o que nós temos oferecendo a Deus como um cheiro suave? Nós somos o bom perfume de Cristo? E por último, a audição, o que ouvimos. Representa a comunhão íntima, o que ouvimos a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu os conheço e elas me seguem. Eu te pergunto o que você tem dito, como que você tem agido, o que você tem falado, aonde você tem olhado, o que você tem escutado. É isso que vai trazer saúde à sua alma. É isso que vai trazer edificação e saúde, tudo que é bom. Vamos ver Filipenses 4:8, né? É nisso que nós temos que pensar. Filipenses, concluindo, irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, é nisso que você tem que pensar. É nisso que tem que estar alinhado os seus 5 sentidos, porque você é templo, você é santuário. O santuário é o lugar santíssimo, é onde Deus habita, é onde Deus fala. É nisso que você tem que estar pensando. Pense nas coisas boas que Deus tem para a sua vida. Vamos para o nosso ponto 2. Purificação e renovação. A alma, como espelho, precisa constantemente ser limpa para refletir a glória de Deus. Então, a impureza moral, os pensamentos malignos e desejos carnais, isso mancha, isso corrompe, isso destrói. Então, Paulo vai nos exortar a purificar as nossas almas na obediência, na renovação da nossa mente. Então, nós precisamos colocar em prática isso. Opa, passei. Então, o altar é onde eu ofereço. É o primeiro móvel que o sacerdote encontrava. Então, ali representa a morte do pecado, a entrega do meu eu. É onde eu me entrego totalmente a Deus, onde eu me arrependo dos pecados. Após o altar, vem a pia de bronze. É a purificação contínua, é a renovação espiritual de todos os dias, é a lavagem pela palavra de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, é entregar o nosso corpo no altar. É sermos purificados pela palavra de Deus. Então o altar vai representar a morte do velho homem, o arrependimento, a rendição. E a bacia vai representar a renovação do homem, a purificação, a santificação. E assim nós vamos ter uma alma e um corpo saudável. Por isso eu te digo, ore diariamente pedindo a Deus que o sonde, que o purifique a sua alma. Davi vai falar isso. Sonda-me, Senhor. E se tiver algo que impede, que corte a nossa conexão, tire. Substitua os pensamentos negativos por verdades bíblicas. Alimente a sua mente com louvores, leituras e conversas que edifiquem. Pratique a gratidão. É um bálsamo restaurador da alma. A alma é o reflexo do estado interior do homem. Que sua alma possa ser pura, que seu corpo possa ser regenerado, que sua alma seja regenerada. E aí você vai mostrar através do seu corpo, com seu espírito ligado a Deus. Quando a alma se submete a Deus, encontramos paz. Quando se contamina pelo pecado, mergulhamos no caos. Então a renovação da alma é o processo diário
de reeducar o coração à luz da palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo molde nossos afetos, nossos pensamentos e nossas vontades. Vamos para a sinopse do ponto 3. A alma precisa ser purificada, renovada continuamente para viver em santidade e comunhão com a vontade divina. Vamos para a nossa conclusão da nossa quinta aula. O cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura sua alma. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Querido e amado Deus, Pai eterno, Senhor, que nós possamos ter os nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades, nossas decisões moldadas pelo Espírito Santo. Senhor, ajuda os professores no próximo domingo a transmitir a verdade bíblica aos seus alunos. Guia-os através do Espírito. Conduz, Senhor, eles, iluminados, Senhor, pela Tua luz gloriosa, para que haja restauração, Senhor, de almas, para que haja, Senhor, curas, para que haja, Senhor, querido, comunhão entre os irmãos. Assim nós oramos, Pai, abençoando-os em nome de Jesus, e quem concorda diz amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Shalom Vraha, Lehi Traot. Até a próxima. Se o Eterno nos permitir, fiquem todos na paz do Senhor.